Em Gênesis 36, aqui eu já comecei fazendo algumas alterações diferentes na formatação do livro. Aqui atrás nós vemos que tem laranja, que eu colocava laranja para os nomes que são traduzidos, e vermelho para os nomes que não estão traduzidos. Eu fazia isso antes. Só que agora eu arrumei um método de conseguir traduzir eles todos. Que eu faço uma análise com inteligência artificial para por proto-hebraico, que é aqueles desenhinhos, aí eu uso para ver aquilo tudo. Então, eles vão ser todos traduzidos de agora em diante. O que tiver dúvida, eu não vou mais simplesmente colocar a pronúncia. Desde agora, eu vou colocar o que a interpretação dos desenhinhos dá. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, uma outra coisa que eu quero começar dizendo é, olha, os dias do Eli foram 180 anos. Lá atrás, muito lá atrás, quando os homens começaram a fazer perversidade, na enchente lá, o Salvação falou, né, que, que os anos dos homens seriam 120 e não mais todo aquele tempo. Então, se nós pegarmos a idade de cada um deles, que foi vindo, foi caindo. Matusalém, né, que chamam de Matusalém, o homem mais velho que já viveu, que acho que, se eu não me engano, foi 969 anos. Daquela época até aqui, ó, o Elihi, que é o Isaac, já morreu com 180. Então dá para ver que teve uma boa diminuída. E isso nos diz muito a respeito de como salvação age ao decorrer do livro, né? É sequencial a coisa. Tem coisa que é sequencial, tem coisa que é de uma hora para outra. Então é importante dizer isso. Ele decretou lá em cima, mas foi se caindo aos poucos. Eu imagino que é muito provavelmente de que foi se instalando mais do erro no coração do homem. Então ele foi perdendo anos de vida. Essa é a minha suposição. Cada vez mais foi-se até chegar a 120. E hoje são poucas pessoas que chegam até mesmo aí. Olha lá. Então ele respirou e morreu, sendo juntado ao povo dele, velho e cheio de dias. E peludo e o segura calcanhar, filhos dele enterraram ele. Então a partir daqui, tudo que for pessoa vai estar em vermelho e tudo que for lugar vai estar em azul. Então não vai ter mais azul claro e azul escuro também, porque agora todos os lugares também estão traduzidos. Esse capítulo é um capítulo muito difícil de fazer, porque é basicamente tudo nome. E é muito trabalhoso de se traduzir isso aqui, porque não me dá campo de reflexão com a mesma intensidade que os demais dão. Porque eu não analiso o conceito e verifico o coração e a coisa toda. É mais nome, 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 nome. Então, é mais amassante de fazer e talvez até esse episódio fique menos interessante do que os outros. Mas, assim, para quem estiver copiando à mão, eu recomendo que não pule, porque às vezes é no copiar à mão que você saca alguma coisa. Só de você estar copiando ali, você tá trabalhando. Então, quando eu passei por aqui à mão, eu copiei à mão isso aqui também. Né? Porque eu usei os nomes que tinha em alguma tradução em português. Mas assim, eu gosto de ir na sequência e eu recomendo que sempre vá na sequência. Por mais que tem capítulos e capítulos que é só nome, né? Copia a mão ali. E às vezes você vai se dar conta com alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, meu grande pastor é ouro. Você pensa, poxa, grande pastor é a palavra Salvador, só que sem o hominho estendendo a mão no mar, né? Que daí fica só o El, que é grande pastor. Então, às vezes, meu grande pastor é ouro. E tem uma reflexão aqui muito interessante também, que é a questão do ouro, da iluminação. Tem a pronúncia da palavra ouro na época, ela se remete a certas coisas também. E bom, eu vou começar a ler e quando eu sentir de parar em algum lugar, eu vou parar. Eu até tentei pensar em alguma coisa aqui mais lúdica para fazer, mas
como a maioria é tudo nome, eu não consigo encaixar, então eu vou fazer o que aparecer no coração. E se não aparecer algo para eu revelar de alguma forma mais interessante, paciência, para nós dois. O- Estes são os gerados do peludo, que é o vermelho. Lembrando que peludo é o irmão do Jacó, que nas traduções tradicionais está Esaú, e ele é o vermelho. E essa palavra vermelho, ela é semelhante à palavra Adão. Esse aqui, para você ter ideia, nas traduções tradicionais está Edom. E o nome do Adão lá no começo é Adão. Então, foi se transliterado sim, e o significado é vermelho. Porque Adão vem do solo, mas eles acabaram deixando na questão de vermelho. Eu acho que é pela sutileza da palavra. E então vamos lá. Então tem lugar que vai se referir ao peludo como peludo e tem lugar que vai se referir ele como vermelho. Mas atentando que sempre que for uma pessoa ou um lugar que se chama peludo ou vermelho, é porque é a terra do peludo ou irmão do Jacó segura calcanhar. O peludo pegou suas mulheres das filhas do baixo, a enfeitada, filha do carvalho, do terror, e a tenda do lugar alto, filha do que responde, filha do hiena, do aldeão. E a perfumada, filha do grande pastor ouve, irmã do que brota. A enfeitada gerou para o peludo, o meu grande pastor é ouro. A perfumada gerou o amigo do grande pastor, e a tenda do lugar alto gerou o apressado, o escondido e o careca. Estes foram os filhos do peludo, que nasceram para ele na terra do baixo. Eu acho bonito que aqui, ó, né? Olha o nome das mulheres. As mulheres têm uns nomes bonitos, não lá. Enfeitada, perfumada, tenda do lugar alto. Aí, vamos lá. Olha aqui, ó. Olha que interessante também. O primeiro filho do peludo foi meu grande pastor é ouro. Esse aqui, então, né? Então, olha que tá falando uma coisa bonita aqui. Então, quer ver, ó? Vou ver se dá para fazer essa ligação aqui. Se eu sentir que é muita viagem, eu vou ficar quieto, porque ó, a pronúncia de ouro puro é paz, é pós. Que legal. Ok. A perfumada gerou o amigo do grande pastor, e a tenda do lugar alto gerou o apressado, o escondido e o careca. Sim, já lemos isso. Vamos ao seguinte. O peludo pegou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seu gado, todos os seus bichos e tudo que ele juntou na terra do baixo, e foi para uma terra longe de seu irmão, um seguro a calcanhar, porque o que eles tinham era muito para morarem juntos. A terra onde estavam hospedados não aguentava eles por causa do gado. Então o peludo habitou na montanha do bode. O peludo é o vermelho. Então isso a gente vai ver algumas vezes nisso aqui. O peludo é o vermelho. Então sempre quando você lê uma Bíblia tradicional, Esaú e Edom é a mesma pessoa. Quando fala, foi no monte do Esaú, foi no monte de Edom, é o irmão do Jacó. Mas nessa versão é o peludo e o vermelho. Então, interessante. A primeira vez eles se separaram por questão da briga. Na segunda vez é porque eles tinham muita abundância, né? Então, por exemplo, eu já tinha traduzido a Bíblia inteira duas vezes e eu já tinha passado por essa uma terceira. Essa é a quarta vez que eu passo por esse trecho. E eu não tinha reparado nisso aqui. Então, olha a importância de sempre estar reciclando. Você sempre vai pescando umas coisas novas. Estes são os gerados do peludo. Ah, gerados são
É como se fosse a palavra filhos, mas não era a palavra filhos, e o verbo usado era gerado. Era o mais próximo de gerado. Poderia ter sido nascido, então os que foram nascidos ao peludo, ou alguma coisa assim. Mas eu não achei. Eu falei assim: quer saber? Eu vou deixar gerados. Vai entender, dá pra entender, e é literal. Estes são os gerados do peludo. Pai do vermelho, na montanha do bode. Isso que é interessante porque a palavra bode e a palavra peludo, elas são muito próximas umas da outra. Inclusive, por muito tempo eu traduzi peludo aqui nesses dois locais. Eu traduzia como peludo. Foi nessa edição que foi considerada uma diferença. Estes são as famas do filho do peludo. O meu grande pastor é ouro, filho da enfeitada, mulher do peludo. Olha que legal, o nome dela é enfeitada e o nome do primeiro filho dela é meu grande pastor é ouro. O amigo do grande pastor, filho da perfumada, mulher do peludo. E agora aqui uma coisa interessante, lembra do que eu falei anteriormente, que a questão de fumaça, né? Mais adiante em Levítico, nós vamos ver que as pessoas que fazem sacrifício de arrependimento, do erro lá no templo, essas coisas sobem ao salvação como forte odor, como odor de alívio. Então aqui também é interessante que o nome amigo do grande pastor e da perfumada vem um amigo do grande pastor. Então isso aqui também é uma questão é, bem interessante e poética, porque se você mantém a justificação e a coisa toda em dia, você se gera um amigo do grande pastor. Então tem muita coisa interessante que, quando você reflete dos nomes, diz sobre a mecânica do salvação. Os filhos do meu grande pastor é ouro foram o mão direita, o falante, o vigia, o magro e o caçador. A restrita era a mulher menor do meu grande pastor era ouro, filho do peludo. Mulher menor, eu podia ter colocado esposa menor aqui também. Mulher menor é uma mulher que tem filhos com um homem, mas eles não têm o mesmo teor da herança do que os que são legítimos, que é daquelas outras três mulheres. Aqui, em muitas traduções, vai estar concubina. Vou pegar aqui para confirmar. Ó. Tinha duas concubinas, mas concubina é muito fora do contexto do que de fato aquela palavra significa. Ela era mulher dele, só que de menor teor. Então eu coloquei era mulher menor. Eu gostei da justificativa que a inteligência artificial deu quando eu reconsiderei o que seria de fato aqui. Falei assim, concubina tá estranho aqui. E ela falou, foi se refletindo ali e essa de fato é a melhor palavra para descrever, porque ela não era concubina. Concubina é muito estranho. E essa palavra de concubina ela é usada mais adiante também, que também em outro lugar que está incorreto. Mas quando a gente chega lá em Juízes, lá longe daqui. Meu grande pastor é ouro, filho do peludo. Ela gerou para o meu grande pastor é ouro o quilambe. E aqui é uma coisa interessante também, esse negócio do quilambe. Porque no grego do Novo Testamento, eu preciso ir mais a fundo sobre isso também. Dá-se a entender que a palavra adoração ela tem alguma relação com o canino. E isso é interessante porque quando o cachorro vem e lambe você, ele está prestando uma adoração. É um gesto de carinho que ele tem. Então eu acho interessante que é tipo como se fosse como o cachorro. Mas aqui, esse Quelambi é um povo bem pesado que vai perseguir muito os israelitas. Então, olha só. Olha o nível da divergência. A res- Esses aqui eram. Os demais eram filhos legítimos dele. A restrita era a mulher menor do, do filho do peludo. E o povo dele. é, Era a mulher menor. E esse povo aqui é um povo que vai perseguir muito, vai dar risada, se eu não me engano, das crianças que são arremessadas na parede, uma coisa bem pesada, eu acho. Quer saber? Eu vou confirmar aqui. É, que na tradução original, nas traduções tradicionais, vai estar como Amaleque. É, é.
Nas traduções tradicionais está como Amaleque. Estes foram os filhos da enfeitada, mulher do peludo. E estes são os filhos do amigo do grande pastor: o descanso, o brilho, o deserto e o medo. Estes foram os filhos da perfumada, mulher do peludo. E estes foram os filhos da tenda do lugar alto, filha do que responde, filha do hiena, mulher do peludo. Ela gerou para o peludo o apressado, o escondido e o careca. Estes são os chefes dos filhos do peludo. E isso aqui é uma coisa interessante, porque não, na maioria das traduções não está como chefes, está como, ó, tem uma aqui que está como chefe, sim. Mas tem muitos lugares que está como príncipe. E a palavra, ela dá-se a entender que ela é de fato chefe, porque é o boizinho e o cajadinho. É isso, não é? Eu acho que é isso. Que, que é a alfa, né, e o cajado, que é a questão do ensino. Então, esse conceito é um conceito muito mais próximo da palavra chefe do que da palavra príncipe. Príncipe dá-se a entender que é muito, vai ter um castelo ali e tal. Eu acho que sim, eu senti que tirava de contexto. E chefe era uma coisa, isso era uma época meio tribal. Então, o príncipe aqui fica incoerente, na minha opinião. Então, essa galera aqui é tudo chefe. Estes foram os chefes. Não, é, chefe. Tá, vou começar de novo aqui que eu não lembro onde eu parei. Estes são os chefes dos filhos do peludo. Os filhos do meu grande pastor é ouro, o primogênito do peludo, o chefe mão direita. Vamos deixar explicativo. Que nasceu primeiro do peludo. O chefe mão direita, o chefe falante, o chefe vigia, o chefe magro, o chefe caçador, o chefe quilambe. Estes foram os chefes do meu grande pastor é ouro na terra do vermelho. Estes foram os filhos da enfeitada. E estes são os filhos do amigo do grande pastor, filho do peludo. O chefe descanso, o chefe brilho, o chefe deserto, o chefe medo. Estes foram os chefes do amigo do grande pastor na terra do vermelho. Estes foram os filhos da perfumada, mulher do peludo. E estes são os filhos da tenda do lugar alto, mulher do peludo. O chefe apressado, o chefe escondido, o chefe careca. Essa palavra careca ela é interessante porque ela é bem parecida, a pronúncia dela é bem parecida com a pronúncia da palavra careca no português. Então eu acho que careca é um apelido que transcendeu aí milênios, né? É Coreia, alguma coisa assim. É basicamente o nome daquele país, Coreia lá. A pronúncia é parecida. Então eu acho interessante que permaneceu uma pronúncia próxima. Então, ser careca não é tão recente assim. Estes foram os chefes da tenda do lugar alto, filha do que responde, mulher do peludo. Estes foram os filhos do peludo, que é o vermelho, e esses foram os seus chefes. Estes são os filhos do bode, o caverna, que moravam naquela terra. Então o bode, que se eu não me engano vai ser Monte Seir, como que vai estar aqui nos tradicionais? Nos tradicionais vai estar Seir. Sim, Seir. Aqui vai estar Seir e aqui vai estar Oreu, não é? Oreu, é. Que são a mesma pessoa. Então, onde você vê Seir e o Oreu, é o mesmo. São os filhos do bode, o caverna, que moravam naquela terra. O coberto, o fluido, o hiena, o que responde, o antílope, o protetor e o antílope real. Então aqui você vê que não tem nenhum, não tem nenhum nome aqui que leva à salvação, que tem a ver com Salvador, com grande pastor, com, né? Então é como se o peludo tinha uma certa referência, mas esse bode não. E o peludo ele ficou nessa terra do bode. Estes foram os chefes do caverna, filhos do bode, na terra do vermelho. Os filhos do coberto foram o caverna e o tumulto, e a irmã do coberto foi a restrita. Estes são os filhos do fluido.
O elevado, o descanso, o pedregoso, o monte pelado e o vigoroso. Tá vendo? Nenhum nome que tenha a ver com. E eu acho isso interessante refletir porque o seu filho é um gesto de carinho. A partir do momento que você dá para ele um significado que tem a ver com o sobre. Hoje nós damos nomes que são simplesmente sons, né? Johnny, por exemplo, ou muito provavelmente, a menos que seu nome seja, por exemplo, Flora ou Bela, ou por exemplo, meu sobrenome, Pereira, né? A maioria das pessoas dão nomes porque gosta do som daquele nome. Mas nessa época era um significado, era uma palavra. Então, seu filho nasce e aquilo te inspira, porque aquilo é um objeto de carinho. Seu filho, você tem um carinho por ele, né? A maioria das pessoas, né? As pessoas mais normais. E então você quer dar algo que simboliza do seu coração para aquela criança, né? Muitas pessoas colocam o nome, por exemplo, do pai, do avô, do bisavô, ou de um amigo de infância, porque você quer atribuir um carinho para aquilo. Então aqui, ó, note que não tem nada a ver com o Salvador, com o grande pastor, com salvação, nada, 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 nada. Aqui, ó. Aqui ainda o peludo ainda tinha alguma coisa assim, mas aqui a gente vai ver que não. Vamos lá. Estes são os filhos do fluido: o elevado, o descanso, o pedregoso, o monte pelado e o vigoroso. Estes são os filhos do hiena: o gavião e o que responde. Este é o que responde que achou as águas termais no deserto, enquanto pastoreava os jumentos do hiena, pai dele. Estes são os filhos do que responde: o antílope e a tenda do lugar alto, filha do que responde. Estes são os filhos do antílope: o precioso, o pensador, o excelente e o cordeiro. Estes são os filhos do protetor: o frágil, o inquieto e o torcido. Estes são os filhos do antílope real: o conselheiro e o cabrito. Estes são os chefes do caverna: o chefe coberto, o chefe fluido, o chefe hiena, o chefe que responde, o chefe antílope, o chefe protetor, o chefe antílope real. Estes foram os chefes do caverna, conforme seus líderes na terra do bode. Estes são os reis que reinaram na terra do vermelho. Antes de reinar reis sobre os filhos do persistiu com o grande pastor. Lembrando que persistiu com o grande pastor é o nome de Israel. Do Israel, que é o Jacó segura calcanhar. Então, Jacó segura calcanhar, Israel, e persistiu com o grande pastor, é tudo o mesmo indivíduo. Reinou em vermelho o devorador, filho do que queima. Aí aqui, ó, Moisés, né, a inspiração pura, já começou a chamar a terra de terra do vermelho. Então, muito provavelmente, o vermelho, né, tomou, de alguma forma, posse daquela terra. Reinou em vermelho o devorador, filho do que queima. E o nome da cidade dele foi o lugar onde dá julgamento. Morreu o devorador, e reinou em seu lugar o que clama, filho do brilho do curral. Agora que presta atenção numa coisa. Essa galera toda vai morrendo e pá, pá, pá. E nenhum deles tem um nome, né? Então parece que, aparenta-se que tá tendo vários golpes de. Aparenta-se. Morreu o que clama e reinou em seu lugar o apressado, da terra do mão direito. Morreu o apressado e reinou em seu lugar o agudo, filho do solitário. Ou não, né? Porque tá usando morreu. Que atacou contenda no campo do pai dele. Contenda e pai dele são os filhos do Lot, que são os que é o embrulhado, que é aquele sobrinho do pai de multidões, o Abraão. Essa é aquela história de que as filhas do Lot se deitaram com o pai para dar semente para o pai delas. Então isso aqui é fruto de relação entre pai e filha. Esse contenda e esse pai dele. E eles vão, mais adiante, eles vão causar muito problema para os filhos do persistiu com o grande pastor, que também se chama Israel. E o nome da sociedade era a ruína. Morreu o agudo e reinou em seu lugar o roupa, de vinhedo.
Morreu Roupa, e reinou em seu lugar o Pedido, de as larguras do rio. Aqui eu achei engraçado porque aqui perto de Jaguariúna tem uma cidade que se chama Vinhedo. Então quando eu vi que era Vinhedo aqui, eu sorri. Morreu o Pedido, e reinou em seu lugar o grande pastor Gracioso, filho do rato. Morreu o grande pastor Gracioso, e reinou em seu lugar o Honra. E o nome da sua cidade foi Obalido. Obalido sendo o som que o rebanho faz. E o nome de sua mulher era a que o grande pastor favorece, filha da que empurra, filha do as águas de ouro. Esses são os nomes dos chefes que vieram do peludo, segundo suas famílias, segundo seus lugares, pelas suas famas. Esse aqui eu escorreguei. O chefe restrito, é por isso que é bom eu fazer isso aqui, porque aí eu reflito sobre o meu texto. E daí ele fica mais caprichadinho. O chefe restrita, o chefe alto, o chefe estaca. O chefe tenda do lugar alto, o chefe terebinto. Terebinto seria uma árvore grande. Eu acho que aqui era carvalho. Mas eu já estava tão cansado de verificar nome que eu falei assim: ah, vai deixar assim mesmo. Por enquanto. Uma próxima vez que eu passar aqui, eu analiso certinho. E assim, o contexto é o mesmo, só são palavras melhores para se colocar de uma mesma coisa. Terebinto, árvore grande e carvalho é sinônimo. Ah, não, tá. O chefe Carvalho. Ah, não, aqui, ó, são dois diferentes, beleza. Então é isso aí. Esse chefe Carvalho, essa palavra é o boi e o cajado, que eu falei lá em cima que era a palavra chefe, mas não, eu errei. Agora que eu vi Carvalho aqui, que eu lembrei, não, eu errei lá atrás quando eu expliquei, porque a palavra chefe não é o boi e o cajado. A palavra carvalho é o boi e o cajado, porque o cajado, ele é um galho, e o chefe galho é simplesmente uma árvore grande e forte, que seria carvalho. Carvalho é uma coisa disso. Inclusive, eu tive um bate-boca com a inteligência artificial porque eu queria colocar árvore forte. E a inteligência artificial ficava citando, por que não, por que não, até que me convenceu, não, quer saber, eu vou deixar Carvalho aí, então. Geralmente eu ganho as discussões porque eu vou explicando para Gemini o meu raciocínio, e se eu não consigo convencer ela, eu deixo como tá. Aí uma outra vez que eu tiver uma sacada melhor para apresentar um ponto melhor, eu vejo. E assim, a menos que eu sinta realmente no coração que está errado, eu não passo por cima da reflexão que eu tive com a inteligência artificial. Que nem ontem, se eu não me engano, quando eu estava traduzindo o nome Judá, eu sabia que era oração. Eu estava citando os pontos e ela não estava considerando, até que eu falei, né? Até que eu citei um ponto que daí ela. Ah, não, então tá, não. Agora faz sentido, que daí ela abriu mão. Porque se eu simplesmente mando, não, a palavra vai ser essa, ela simplesmente coloca a palavra lá. Então eu tenho que ser sugestivo, ó, eu penso que, olha, eu acho. Então tem que ser assim, porque se você dá uma ordem, ela faz a ordem. Então tem que mostrar, eu tento mostrar sempre que eu estou refletindo e não que eu estou impondo uma verdade. O chefe Carvalho, o chefe mão direita, o chefe vigia. O chefe Torre do Grande Pastor, o chefe vigilante. Estes foram os chefes do Vermelho, segundo suas habitações na terra de sua posse. Este é o Peludo, pai do Vermelho.